Quando você terminou o primeiro grau, que entrou no segundo grau, você tem um outro tipo de responsabilidade com os estudos. Você sentiu algum impacto? Sim, é porque quando eu comecei a fazer o segundo grau, eu já fui estudar no período noturno, porque daí eu já trabalhava durante o dia, né? Eu comecei trabalhando inicialmente com 14 anos aliás, com 12 anos eu fazia cobranças para uma farmácia da minha cidade. Saía com a pastinha, com as cobranças. Isso já com 12 anos. Pegava a bicicletinha no período que eu não estava na escola, que dava para fazer, eu fazia cobranças. Aos 14 anos eu fui trabalhar como office boy em um escritório de advocacia, com o Dr. Wilson Barbara, um advogado muito conceituado na minha cidade na época, descendente de libaneses, cara, uma postura muito séria e eu achava muito bacana. E ele me fez fazer uma das coisas que ele me orientou, faça um curso de datilografia, que era o que havia na época, né? Então eu fiz um curso de datilografia, aprendi a digitar com os 10 dedos da mão, fazer todo o trabalho bacana que a gente fazia. Então, quando eu fui estudar à noite, fazer o segundo grau, eu já trabalhava, já fazia, né, pequenos trabalhos assim, que não me davam um grande retorno financeiro, mas foi como eu fui inserido no mercado de trabalho. Né? Então, eu já trabalhava durante o dia e estudava à noite. Claro que eu percebi muita diferença, as responsabilidades já aumentavam, né? Já é o período que você começa a pensar um pouco mais no seu futuro, e eu já tinha essa veia de comunicação, já fazia testes em rádios ali da região. Primeiro teste eu não consegui passar porque eu estava no processo de mudança de voz, era aos 16 anos, então eu desafinava, e o diretor da rádio me disse, olha, volte daqui a 2 anos quando você tiver com a postura vocal mais acentuada, hoje você está no processo de mudança de voz, não dá. E quando eu fiz 18 anos, já estava no terceiro colegial, eu realmente voltei àquela rádio e me apresentei novamente ao diretor da rádio. Falei, olha, tal como o senhor me disse, há 2 anos atrás, estou aqui agora para tentar mais uma vez fazer o teste na rádio. E eu fui contratado de imediato. E aí comecei já a fazer o meu trabalho como radialista. Eu tive vários também. E sempre em alguns períodos a gente tem os professores marcantes, né? Eu tive um que não era professor, mas que foi um diretor de escola, professor Jamil Nadim, que ele era um diretor muito sério, muito competente naquilo que fazia, mas ele lidava bem com os jovens, ele tinha uma comunicação muito agradável, conseguia chegar na gente, trocar ideias e colocar... fazia os combinados com os alunos, a gente cumpria os combinados e estava tudo certo. Professor Jamil Nadim. E tive alguns professores, eu tive um professor chamado Reinaldo Menon, era um professor de matemática que me fez ter um certo apreço pela matemática a partir do professor, que isso conta muito também. Né? Me fez ver a matemática com outros olhos já no início do segundo grau, ainda com as minhas dificuldades com os números e tudo mais, mas ele me fez ver que eu precisava realmente, pelo menos para aquela fase de colegial, concluir bem aquela matemática e depois, ao tentar fazer uma faculdade, que eu então pudesse seguir o caminho das ciências humanas, que era o que eu realmente tinha apreço. Mas o professor Reinaldo Menon, não só como professor, mas como um amigo dos alunos, era aquele professor que tinha uma relação mais do que somente na sala de aula. Ele nos conhecia fora da escola, ele tinha o hábito de jogar futebol e a gente batia a bola com o professor no próprio campinho da escola. Então era um professor que se juntava a nós. Então todos os adolescentes da época, todos os jovens daquela época gostavam muito dele porque ele era como se fosse um dos nossos. A maioria dos professores tinha uma certa distância, mas o professor Reinaldo Menon não. Ele era um professor que se apresentava, ele se colocava como um dos nossos, sabendo respeitar naturalmente o papel dele como professor, mas era alguém que estava no nosso meio. E isso fazia toda a diferença naquela época, né? E tive vários outros professores assim, professoras também, algumas muito especiais, muito, muito marcantes na nossa vida. Eu passei a conviver melhor com ela. Eu passei a ver a matemática com outro olhar. Eu passei a entender o seguinte, eu precisava, pelo menos naquele momento, durante aquele colegial, fazer o que tinha que ser feito. Eu tinha que aprender, pelo menos o suficiente para que eu
não tivesse tantas dificuldades durante o período de aprendizado, né? Ele sempre colocava isso, olha, você tem que aprender isso aqui que é o básico. Quando você for fazer a faculdade, então aí escolha a área que você gosta, mas enquanto você está aqui, é necessário que você saiba isso para que você possa progredir, né, nos seus anos escolares. Não tem como deixar essa parte para trás. Lembro também de muitos deles, lembro sim, lembro do José Aparecido Abrão, que era um grande companheiro, depois se tornou um policial militar, tudo mais, negro também, negro mesmo, negro puro, e forte fisicamente, e um cara, uma pessoa sensacional, um cara muito equilibrado, muito correto nas coisas. Eu me espelhava muito no Abrão, achava ele, assim, o máximo, né? Tinha outros, tinha o Paganotti, que era meu colega de violão, nós tocávamos violão, e houve uma época, inclusive, que nós fizemos um pequeno conjunto musical lá em Irapuru, que demos o nome a esse grupo de Pano de Fundo. Eu não sei por que exatamente, talvez alguma referência ao teatro, mas enfim. E então eu cantava, e tinha o Antônio Carlos que tocava guitarra, tinha o Paganotti que tocava bateria, e tinha o Edmilson, o Mi, que tocava o contrabaixo. Esses amigos eu conservo todos eles até hoje. Alguns, inclusive, o Antônio Carlos seguiu a carreira, ele toca e canta ainda, faz isso profissionalmente, mas o Edmilson acabou virando agente penitenciário, e o Paganotti foi trabalhar em Paulínia, na parte de refino de petróleo, tá lá em Paulínia trabalhando, salvo engano, na Petrobras, e seguiu a vida dele, enfim, mas durante muitos anos ainda a gente se reencontra, ou se reencontrava pelo menos. Ele voltava lá para a região onde nós nascemos, para rever os familiares, e a gente tinha a oportunidade de se encontrar, e com as esposas, os filhos, aquela coisa toda, né? Então tem esses amigos que foram muito importantes, porque marcaram uma época que a gente saía sempre junto, que a gente tocava e cantava junto, que a gente fazia os churrascos, que a gente namorava, conhecemos as nossas primeiras namoradas, enfim. Então foi uma época também de fortes amizades, amizades que a gente conserva aí pelo resto da vida.